Muito bem, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. É o pastor Marcos Cruz compartilhando com vocês mais uma vez. Tenho a alegria de estarmos hoje para gravar, produzindo, na verdade, esse quinto episódio do nosso bate-papo sobre a escola dominical. A escola dominical, de fato, bastante importante para todos nós, né? Para os amantes, obviamente. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui o meu amigo, pastor, ensinador, professor de teologia, trabalha também no seminário Metanoia com o nosso amigo e irmão, pastor Ricardo Francisco. Eu estou aqui hoje com a alegria de receber o pastor Valber Carvalho. Paz do Senhor, pastor. Pastor Marcos Cruz, paz do Senhor, é uma alegria muito grande estar aqui com você, para juntos nós discutirmos um assunto importantíssimo para a igreja cristã, a escola bíblica dominical e todo o ambiente da educação cristã que é muito salutar para o cristianismo de uma forma geral. Pastor Valber, eu começo fazendo uma pergunta para o senhor. Escola dominical é sempre um ambiente muito agradável para mim. Sim. Muito bom, né? Eu tenho lembrança. Eu me converti numa igreja, a igreja que eu me converti, a Igreja Unida, na época não tinha escola dominical, né? Sim. E hoje a gente vai falar vamos trazer um pouco das nossas experiências da escola dominical, enfim, toda a nossa audiência que vai nos acompanhar. Vai ser importante você estar conosco, porque a gente vai discutir, entre outros assuntos, esse ambiente da própria escola, as experiências, as oportunidades que a escola dominical oferece. E já começando com o nosso primeiro ponto do roteiro, a escola dominical, para mim, por exemplo, foi um ambiente espetacular. Como eu dizia, a igreja que eu congreguei, a igreja que eu me converti, não tinha escola dominical. E a gente tinha os cultos de ensino, né? Todas as sextas-feiras, tal. A gente participava desses ambientes de educação, que são os cultos de ensino e tudo mais. Mas depois, com o passar do tempo, eu tomei conhecimento da escola e de amigos que participavam de escolas bíblicas, e eu comecei a aplicar, né, a escola. Eu trouxe para a nossa igreja, na época, esse ambiente da escola dominical, que foi extremamente importante, não só para nós, né? Não só para mim, mas para a igreja naquele período. Então eu quero já começar um pouco, buscando com o senhor um pouco das suas experiências da escola dominical, como foi. Eu percebo pelo seu perfil no Facebook que o senhor também compartilha comigo, e nisso a gente compartilha juntos, o senhor está sempre falando da educação, como eu também falo, e outros colegas nossos, outros pastores que são nossos amigos. Eu queria que o senhor compartilhasse um pouco sobre as suas experiências com a escola bíblica. Pastor Marcos, a IBD na minha vida, ela tem uma importância muito grande, porque a minha conversão se deu numa sala de aula. De uma IBD, mesmo? sim. Numa sala de escola bíblica? Numa sala de escola bíblica, em 2005, que legal. em Osasco. Na verdade, era um bairro, ainda São Paulo, divisão de Osasco com São Paulo, Jardim Belaura, Vila Jaguara e Vila dos Remédios. Eu estava num momento da minha vida muito difícil, por conta do pecado. Era jovem ainda. E eu me lembro que a uns 100 metros da rua onde eu morava, do outro lado, tinha uma Assembleia de Deus, Missão Vida. Eu sempre passava por lá e via a placa e lia IBD, não sabia de nada. Até que um certo domingo pela manhã eu acordei, resolvi sair e passei e encontrei lá um casal. Na verdade era um filho e a mãe. E eu perguntei para eles o que ia ter na igreja e eles falavam, escola bíblica. O pastor ensina a gente as escrituras sagradas e tal. Eu disse, no próximo domingo eu virei. Ok. Domingo seguinte eu fui, pastor Marcos, para a escola bíblica. Ainda me lembro qual que era o assunto. Era um assunto escatológico. O fim vem. Lembra? Profeta Ezequiel, capítulo 2, se eu não me engano, né? Fala sobre o fim. Sim.
a revista da CPAD. Naquela ocasião eu trabalhava das 14 até as 22 horas, não tinha tempo de ir na igreja, então só me sobrava mesmo, só me restava o domingo pela manhã, na escola bíblica. Eu fiquei indo alguns meses, 2, 3 meses, isso entre março, abril, maio de 2005. Daí, quando percebi, já estava totalmente envolvido com a igreja, percebi que realmente era uma coisa interessante e acabei me convertendo numa aula de uma escola bíblica. A escola dominical ganha muitas almas, né, pastor? A Sim. experiência do senhor ter se convertido na escola dominical foi... Sim. Mas ainda pergunto, né? Essa foi uma experiência extraordinária que a gente não, de forma nenhuma, a gente pode negar, né? Agora, eu ainda pergunto para o senhor, como foi o seu impacto, né? Mesmo como o senhor já colocou aí, que o senhor estava naquele ambiente, né? Enfim, precisando de Deus, vamos falar assim, precisando de Deus. Como foi o seu impacto de chegar na escola bíblica e encontrar e se deparar com esse assunto absolutamente, talvez, não sei, mas talvez fora do seu universo, e ainda assim permanecer nele? É que, na verdade, quando eu cheguei lá, já estava no final desse trimestre. Esse trimestre. E em seguida entrou um novo assunto. Se eu não me engano, era sobre relativismo moral. Então já era um assunto mais contemporâneo para aquela ocasião. E isso foi importante, a mudança de assunto. Mas o que foi primordial mesmo foi a questão do ambiente, do acolhimento do pastor, dos alunos, e a ideia de entender a importância de estudar a Escritura Sagrada. Que já era um desejo que o senhor tinha. Que já era um desejo. Eu tive umas outras passagens por outras igrejas, mas não me firmei. Só nessa realmente que eu acabei me firmando. Quando eu percebi que eles tinham um cronograma, eles tinham um objetivo, eles tinham uma coisa ordenada para estudar as Escrituras. Isso me encantou. Tudo a partir de uma sala de aula de uma IBD. Olha que bacana. A escola dominical, no seu caso, foi então absolutamente... a escola dominical, no seu caso, foi absolutamente evangelizadora. A sua experiência, ela levou ao Senhor, ela proporcionou esse contato com o evangelho a partir da escola e de um tema... Né? E de tema... É um tema que não fazia muito sentido para mim. Para você naquele momento, né? Exatamente para você naquele momento. Sim. No meu caso, eu não me converti por meio da escola, por viés da escola bíblica, né? Eu me converti por contato, comunhão com os irmãos que me chamaram e tudo mais, né? Foi reuniões de jovens. Sim. Eu comecei a participar, a frequentar primeiramente a igreja a partir das reuniões de jovens, né, de reuniões de jovens, melhor dizendo. Depois eu fui para o culto da tarde, que lá não era noite, era culto da tarde. Mas quando eu trouxe a experiência para a escola dominical, aí foi a experiência da escola, porque na minha igreja, que como eu comentei, não tinha. Então, eu acabei trazendo isso, aí ela me deu aprofundamento. Mas foi quando eu estive no interior, quando eu participei, quando eu mudei para o interior, né? Porque em 94 eu mudei para o interior. Sim. Eu fui para a cidade de Tietê. E lá, a escola dominical, muito boa. Realmente uma escola excepcional. E foi nesse ambiente que eu percebi lá. Porque aqui, quando eu trouxe, eu não conhecia revista, eu não conhecia o programa, eu simplesmente fui pregar na igreja de um amigo, certo, né? E nessa igreja tinha escola. E aí eu amei aquilo. E trouxe, eu nem tinha essa informação, esse conhecimento que tinha, então eu trouxe. Mas eu não tinha conhecimento da revista, não tinha conhecimento do método, né, de ensino, e na igreja não tinha também. Então, como é que eu vou participar, fazer uma escola, sendo que você não tem nada. Nenhum parâmetro. Você não tem nenhum parâmetro. O único parâmetro que eu tive foi aquele que eu fui. Foi aquela escola bíblica que eu fui participar e que realmente me encantou. Eu nem me lembro o tema, mas foi que me encantou. Então, convidei alguns jovens da igreja, né?
naquela ocasião para participar comigo desse evento, né? E isso foi muito bom, porque a gente acabou conseguindo, não só acabou conseguindo, a gente produziu assim, aos trancos, né? Certo. Sem nenhuma informação, mas aos trancos a gente foi, e isso deu muito certo. Aí lá no interior, em Tietê, a partir de 1994, foi que eu realmente tive contato com o ambiente da escola dominical. Porque é organizado, sim, revista, vem todo aquele modelo, classes e tal, tudo mais. Né? E aí, pastor, foi uma coisa extraordinária, porque eu tive a experiência de fazer o que muitos pastores fazem. E o que eles fazem? Estudam a escola, a revista, as lições, né, as lições bíblicas, para posteriormente, à noite, no culto, aquilo vira mensagem. Sim. Né? Vira esboço. Eu entendo. Né? E foi o que aconteceu comigo. Então a escola dominical caiu. Assim, eu entrei ela chegou na minha vida no momento que eu estava me expandindo, crescendo como um pregador, né? Sem ambiente da escola dominical, obviamente. Mas e ela veio com esse mundaréu de recursos, de mensagens que você pode explorar, ampliar, aprofundar e tudo mais. Então, a minha experiência com a escola dominical foi extraordinária, foi excepcional. Agora, aqui na igreja, eu tenho muitos exemplos de pessoas que se converteram através da escola dominical. Eu tenho casos aqui de alunos que frequentaram a escola dominical, fizeram 3, 4, as 4 revistas, né, que são trimestral, sim, por trimestre, fizeram 4 revistas da escola de um ano, sim, para no ano seguinte receber Jesus como Salvador. Entendi. Né? E aí essa pessoa já estava mais do que pronta, por exemplo, para o batismo, né? Se bem que naquela ocasião as matérias tratadas não foram as dos princípios básicos, né, de um discipulado. Mas acaba funcionando como discipulado. Funcionou muito bem como discipulado. Sim. Então, a experiência que eu tenho com a escola dominical é extraordinária, excepcional. E eu fiquei muito mais feliz de saber. E bom seria que outras pessoas também tivessem essa mesma experiência, sim, né? Sim, foi uma experiência muito marcante. E além da questão da conversão, que não tem como superá-la, mas aconteceu uma outra experiência muito interessante, pastor Marcos. Sim, conta aí. É que a partir da escola bíblica dominical, eu comecei a tomar gosto pela educação cristã. E eu me lembro que naquele mesmo ano, se eu não me engano, por volta de setembro, a AD Bom Retiro, ela realizou um seminário sobre diaconato. Olha que bacana. E naquela ocasião eles tinham uma rádio BR Gospel AM, eu escutava muito. Eu me inscrevi e cheguei na igreja falando para o professor, o pastor Marcos, pastor Marcos, vai acontecer um seminário sobre diaconato aí, na AD Bom Retiro. Ele perguntou, quem é que vai palestrar? Escuta, eu disse, pastor Magno Paganelli. O Magno Paganelli. Aí ele, como é que é? Magno Paganelli, sim, Magno Paganelli. Aí ele me disse, esse rapaz foi meu aluno de escola bíblica dominical. Grande professor, né? Hoje. E é interessante que eu jamais imaginava que ia ter alguma ligação com o pastor da minha igreja, da escola bíblica, com essa questão da palestra. Fomos para a palestra, o pastor também foi, e foi muito bom, muito gratificante, foi muito rico em conhecimento. Então, a escola bíblica, ela faz parte da minha vida cristã de modo assim absurdo. Além da conversão, despertou o interesse de fato para mergulhar realmente na educação cristã, porque é fundamental para a vida do crente comum, para todo o seio da igreja e principalmente para o ministro ter o conhecimento. Pastor, aproveitando que o senhor fala de educação cristã, como é que o senhor vê, de forma geral, a questão da educação cristã? Aí entra teologia, seminário teológico, simpósios e todos esses ambientes de formação, né? Como é que o senhor enxerga tudo isso? Olha,
a questão dos seminários, eles são um pouco restritos, depende muito, tem questão de custos, de pessoas realmente interessadas. Eu acredito que a igreja, de um certo modo em geral, ela tem que se voltar para a educação cristã e oferecer mais para o seu povo, seminários, semanas teológicas, algum tipo de congressos voltados para a educação cristã, para que se torne uma coisa mais fácil do crente comum ter realmente o acesso, mais acessível. Então, na minha opinião, falta isso, principalmente para a formação do obreiro local. Como eu converso com alguns ministros, alguns colegas, tem irmãos que ele já está servindo na igreja, certo? Na igreja local. E talvez ele não tenha chamado, não tenha vocação para servir um campo, um ministério, mas na igreja local ele já serve. Então, eu creio que a igreja local, um campo, um ministério, poderia trabalhar mais esse pessoal, oferecer de forma mais acessível a educação cristã, como por meio de simpósios, de congressos mais simples, mas que de uma certa forma ofereçam conhecimento para o membro de um modo em geral. Eu também penso, pastor, eu também tenho essa ideia de que a igreja deveria disponibilizar, por exemplo, mais para os irmãos essas ferramentas, esses ambientes. Sim. Né? Por exemplo, muitos dos nossos irmãos, do nosso povo, desconhecem a questão do que é um workshop. Sim. Até mesmo um simpósio. E existem diferenças entre seminário, simpósio e workshop. Mas eles desconhecem, acham que esses eventos esses ambientes de conhecimento, são ambientes de, às vezes, empresarial. Ou então acham, e aí vem muito daquilo que já se pensou, né? Endemoniou muito a questão do ensino. Pastor, eu estou olhando que a gente tem aqui a avaliação teológica. Já passou, né? Já passou, né? 2019. Eu acho que eu vou ter que apagar isso daí, né? Porque já passou, meu Deus do céu. Então, eu lembrei agora que eu vi isso daí, gente, é porque nós tivemos a aula, né? Tivemos prova aqui de teologia, e a nossa prova aqui é virtual, certo, com os adolescentes, né? Então a gente faz um forms e tal. E aí a gente anotei isso daí e acabei retirando, não apagando. Mas eu acho que a igreja deveria, né, nesse sentido, permitir que os jovens da igreja, que o adulto, que o idoso tenha acesso a esses ambientes educacionais. Como o senhor bem falou, isso precisa se popularizar na igreja. A gente popularizou muitas coisas dentro da igreja. Sim. Mas essa temática, essas questões, esses ambientes, esses assuntos precisam também ser tematizados. Sim. Precisam ser popularizados. Porque a gente constrói muito, né? Então, você traz para a igreja um seminário, você traz para a igreja um seminário, mas muito bem organizado, né? E até com toda a tecnologia que você hoje tem disponível. Você traz um simpósio, você traz um workshop, ferramentas disponíveis que a pessoa pode utilizar, que ela pode, olha, essa Bíblia. Muitas pessoas compram uma Bíblia, por exemplo, uma Bíblia de estudo, não sabem usar. Sim. Tem a Bíblia de estudo apenas porque ela é bonita. Sim, sim. Né? Ou porque ela tem um volume maior, né? Não é uma Bíblia slim, então ela tem um volume maior e, consequentemente, a pessoa acha, nossa, essa Bíblia é boa, mas ele não sabe usar um mapa, ele não sabe se localizar, por exemplo. Meu Deus, pega aquele mapa do apóstolo Paulo, as viagens de Paulo, que tem na Bíblia, né? Eu vou citar uma, Thompson Train, a Thompson tem aqueles mapas, aqueles referenciais temáticos, né? Ele não sabe usar.
Por que ele não sabe usar? Porque, obviamente, ele chegou, comprou aquilo, achou que era interessante, e é realmente, né? E gostou e comprou. Então, esses ambientes de educação, como workshop, vai fazer o cara ter contato com isso, vai dar esse treinamento, colocar ele em contato com isso, com esse mapa, uma apresentação sobre geografia bíblica, que é Sim. complexo, a gente não entende. Por exemplo, você vê lá o cara falando uma coisa que não existe na Bíblia, ele prega tranquilamente como se não existe. Então, eu acho que esses ambientes, como o senhor citou a questão da educação, esses ambientes facilitariam muito se eles fossem popularizados dentro da igreja. Se fosse retirado essa ideia de que são ambientes de extrema grandeza, né? ou para algumas pessoas, ou para estudiosos. Mas a gente tem um outro problema. Temos dentro do ambiente da escola dominical um grupo muito grande de pessoas que desconhecem, por exemplo, tem dificuldade com a leitura. Sim, eu tenho. Né? Semi-analfabeto, Sim. Né? A alfabetização dele é a mínima possível, alfabeto funcional, né? Analfabeto funcional, né? Que fala, isso daí. Então a gente acaba tendo essa dificuldade também. Mas de toda forma, e é importante citar isso, a escola dominical, voltando a essa temática da escola, ela nos ajuda, porque até essa pessoa, ela alcança, não é? Ela coloca, inclusive, a pessoa tem a oportunidade de ler, tem a oportunidade de desenvolver a sua leitura, ela tem a oportunidade de quebrar o temor, o medo de fazer determinados comentários. Sim. No ambiente da escola dominical, coloca o professor no nível do aluno, de certa forma, porque o professor, no meu caso, tem assuntos que os irmãos me perguntam que eu não sei. Digo, já aconteceu comigo também. Não, calma aí, olha, eu vou pesquisar, amanhã a gente fala. Né? Então, a minha experiência com a escola dominical, como a gente estava nesse tema, e acabei discorrendo um pouquinho com essas outras questões do ambiente educacional da igreja que precisa ser melhorado, foi extremamente bom e importante para mim. Para mim foi bom, porque ela de fato me trouxe todo esse ambiente e acho que hoje, mesmo no meu entendimento e até na minha gestão aqui na igreja, eu já estou aqui há 20 anos, pretendo não só ampliar todo esse ambiente educacional, mas popularizar aquilo que a gente acabou de falar, né? Fazer com que todas as pessoas o máximo possível, porque tem gente que acha que não precisa. Sim, né? sim. E é uma luta para fazer com que essa pessoa conheça ou se integre ou queira participar de uma escola bíblica. Sim. Então, eu pretendo popularizar, quebrar essa ideia de que estudar esfria. Sim. Sim. Essa demonização, né? E olha que eu enfrentei isso. Estudar teologia é coisa de demônio, hein? Por exemplo, isso é coisa do diabo, irmão. Vai ficar frio, vai perder o fervor, o calor do Espírito Santo. Isso eu enfrentei. Eu já ouvi muito isso, né? Também. Isso eu enfrentei. Então, quero retirar isso exatamente porque vejo necessidade, aí a gente entra no campo da importância da escola dominical, a necessidade de que a igreja crie muito bem e prepare muito bem, né, esse ambiente e crie no irmão, no membro, essa questão da importância. Ir para a escola dominical não é ocupar o domingo. Não é. Entende? Não é fazer apenas o crente acordar cedo. Ele precisa, porque ele terá maior fundamentação das doutrinas bíblicas, né, fundamentais da sua fé, que lhe darão sustento nesse mundo plural, vamos falar assim, Sim. de teologias. Né? De teologias, exato. Né? São diversas linhas teológicas e qual seguir, qual acreditar. Entende? De teologias, então, e de pregador, e de heresias também. Sim. E de heresias, né? Que essa acho que é a pior questão da heresia. Então, entendo que o crente nessa linha, nesse raciocínio, ele precisa entender, não é? E eu vou fazer de
tudo para que ele entenda isso, que a escola dominical é extremamente importante para ele. Sim. Então, o senhor falou uma coisa bem interessante, que no ambiente da escola bíblica dominical, professor e aluno estão todos numa mesma linha, numa mesma altura. Isso é muito interessante, porque a sala de aula de uma escola bíblica, ela é bilateral. O professor... Se o senhor precisar de algum papel e uma caneta para fazer anotação, tem aqui, tá bom? O professor fala, o aluno também colabora com a sua argumentação, com o seu conhecimento, com suas questões, enfim. E a igreja, ela esqueceu de popularizar o ambiente da educação cristã, o ambiente da escola bíblica dominical, porque ela imaginou que o culto resolveria todas as questões do ensino. E não resolve. E não resolve. E não resolve. É só nós olharmos, pastor Marcos, para o método, para o ministério público terreno do Senhor Jesus. Nós encontramos informações nos 4 evangelhos que ele pregava, ensinava e curava. Ele pregava e ensinava. Em alguns momentos, ele curava. Dava um sermão, em outros momentos, ele ensinava de modo bem didático, para que todos entendessem. Então, a escola bíblica dominical é um ambiente, um ambiente bem democrático, um ambiente mais propício para o crente do mais leigo possível até o acadêmico compreender as doutrinas da fé cristã. E estamos abrindo mão de um meio de graça maravilhoso. Como é que a gente faz o crente entender que ele precisa, que é importante, que ele tem necessidade disso? Como é que a gente, no seu entendimento, como é que a gente faz isso? No meu entendimento, o que eu tenho passado para a igreja que eu pastoreio é que você precisa conhecer, eu falo para eles, vocês precisam conhecer o cristianismo, a fé que vocês professam, que vocês defendem, conhecer quais são as doutrinas que sustentam essa sua fé, e a única forma de conhecê-las bem é estudar. O senhor acha que assim, eu tô fazendo algumas perguntas porque o senhor me deu esse gancho aí, né, nessa questão. O senhor acha que como que o senhor acha que vai ser? Porque a igreja, em parte, não toda, mas tem tido aí bastante dificuldade com essa questão, principalmente porque acham que a igreja, ou que ir para a igreja, obrigatoriamente tem que resultar numa cura, num milagre, numa transformação, num batismo com o Espírito Santo, por exemplo, naquele culto de explosão, de reteté e tudo mais. E a ideia do aprender, do enriquecimento, porque a escola é cultura. Sim. Escola é cultura. Né? Ela amplia o sujeito. Então, mas o conhecimento, não para todos, não é para todos os segmentos, nem para todas as igrejas, sim, mas uma boa parte sim, dos irmãos sim, não enxergam a escola dominical como uma bênção na vida dele. Então, se ele for para ir para um culto, uma campanha, um culto de uma festa, um milagre, culto de missão, ou qualquer que seja a temática, sim, ele tem uma expectativa. Né? O culto sim, de ação de graça, aniversário do pastor, a festa da mocidade, não sei o que, tal. Ok. Mas quando a escola dominical nem entra, ela não entra nisso. Como é que a gente vai mudar esse ambiente, no seu entendimento, pastor? Certo. Porque isso tem que entrar na escala de importância. Tem que entrar na escala de importância, claro. Em primeiro lugar, nós temos que resolver um problema. O que é o culto cristão? Entende? Eu li um livro do J.J. Van Almen, ele fala sobre o culto cristão, um livro espetacular, sensacional, maravilhoso. E a partir dali, abriu a minha mente. Tem uma parte do livro que ele fala sobre as utilidades do culto. O culto cristão, ele tem uma utilidade psicológica, porque você chega lá com as suas emoções quebradas, com o seu psicológico amassado por conta das dificuldades do dia a dia, e o culto restaura suas emoções. Ele tem uma utilidade sociológica, porque na igreja todos são iguais.
ou pelo menos deveria ser. Tem uma utilidade pedagógica, porque nós também aprendemos, é claro, certo? Então, falta, pastor Marcos, em boa parte da igreja brasileira, infelizmente, entender o que é o culto e passar para os irmãos. O culto é um momento que nós nos reunimos como comunidade dos salvos para adorar a Deus, prestar o nosso serviço cristão. Só que ensinaram que nós devemos ir para a igreja para buscar a bênção, entendeu? Receber. Não, nós não recebemos nada, pelo contrário, nós oferecemos. Oferecemos. Né? Nós oferecemos, certo? Então, por conta disso, eu também passei muita dificuldade na igreja que pastoreio por essa questão. Eu cataloguei num raio de 2 quilômetros, onde a igreja que o pastoreio está localizada, 27 igrejas. Só 3 igrejas não trabalham com esse tipo de liturgia de culto. Liturgia. As outras 24 trabalham. Então eu falo para minha esposa, para alguns obreiros, olha, nós estamos de uma certa forma brigando contra esse pessoal. Porque a pessoa ela vem para a nossa igreja e ela espera essa dinâmica de culto, de bênção, de libertação, de cura. Aí chega lá, você fala, vem para a escola, vamos estudar. Então, chega lá, olha, vamos orar, vamos cantar louvores a Deus, ouvir a pregação da palavra, e domingo pela manhã, escola bíblica. Escola bíblica. A pessoa fala, o quê? Não é essa a igreja que eu quero. Então parece que é um trabalho de desconstrução, entende? E ensinar ao crente o que é o culto. A partir daí, você aprender o que é o culto, você vai se conscientizar de que precisa estudar a Escritura Sagrada, e a igreja vai lhe oferecer os meios, lhe oferecer o ambiente, os dias, os momentos, e dentro dessa dinâmica de oferecimento para o crente está a escola bíblica dominical. Então, olha só, e aí é uma questão. O senhor falou da moto, né? Falei de uma moto lá, meu vizinho. O senhor falou da moto, mas de vez em quando aparece aí. Acho que esse cara me persegue. Esse cara te persegue, né? Como a gente ainda não tem isolamento aqui. Mas o senhor falou aí dessa escala de importância. Eu tenho pensado em como, pastor, de fato, e aí tem uma questão bastante interessante. O pastor Isaldil nos trouxe aqui no episódio 2 e no 3. No 2 eu falei com o pastor Isaldil, no 3 nós conversamos com o pastor Wernex, e foi abordada a questão do culto. O que é culto e o que é escola. Sim. O que é culto e o que é escola. E eu penso que temos que fazer exatamente o trabalho de conscientização da escola bíblica. Sim. Né? E conduzir a igreja para um entendimento de que o culto não é para receber, sim, não é para buscar, para oferecer, mas é para oferecer, e oferecer a quem tem uma pessoa, a quem? Sim. Né, a Deus, né? E eu retomo essa temática aí que o pastor Isaldil trouxe para a gente, né? Eu vi 2 pregações dele, uma pregação e esse bate-papo que nós fizemos aqui, que foi extremamente importante, né? Em que ele trata dessa questão. Mas eu penso que a gente precisa achar caminhos, né, para que os irmãos entendam que a escola dominical, né, para a gente não perder esse foco, é necessário para que ele enriqueça a sua vida. Sim. Meu irmão, nós estamos falando de uma época em que as pessoas estão vendendo. Por exemplo, como eu vi recente, a gente vê aí nos vídeos, a internet nos proporcionou ver coisas que assim, é o fim do mundo. O sujeito esticando o tapete para o outro passar. Isso eu vi, esse vídeo. Não é? É uma coisa estranha. Para o outro passar. Numa cidade do interior aqui, o sujeito estava vendendo óleo de Gileade. O óleo de Gileade, gente, esse óleo de Gileade que o cara estava vendendo, o senhor vai ver qual que é a ideia. Ele devolvia a virgindade para as mulheres.
Cômico. Não, e como é que você pensa que existe uma gama de pessoas que vão em busca disso? Entende? Então a pessoa vai sendo enganada por A, por B, por C, por qualquer coisa e assim por diante. Então é de extrema importância definir o culto, discernir que uma coisa é uma coisa e outra, né? Outra. O ambiente da escola precisa ser realmente estudantil, educador, pedagógico, né? Metodológico. Né? Para que a pessoa compreenda isso, entenda isso e diferencie do culto. Eu tenho um aluno que ele falou há pouco tempo para mim, Pastor Marcos, por incrível que pareça, a escola, toda vez que eu começo a dar aula, vira um culto. Mas uma coisa é culto, uma coisa. Outra é outra coisa. Filosofando. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? A gente tem que pensar que as coisas precisam estar cada uma no seu devido lugar, não é? Então o sujeito precisa ir para a escola e ele precisa dar a devida importância para a escola. Não é só ir à escola, ele precisa ter a sua revista, ele precisa ter o seu livro, ele precisa ter e hoje ele precisa estar preparado, ter o seu caderno de anotações para ouvir o que o pastor está falando, o que o professor está falando, não é? Afinal de contas, a escola dominical não é um ambiente qualquer. A escola dominical é um ambiente que a gente vai estudar um conteúdo. Exato. Né? A gente vai estudar um conteúdo, existe um conteúdo. E um conteúdo divino. Divino, né? Foi proposto, foi buscado a partir de oração, a partir de devoção, a partir de um conselho teológico, doutrinário daquela instituição. No nosso caso, a gente utiliza a revista da CPAD, no caso de vocês, da sua igreja. Para quem não sabe, o pastor pastoreia, ele pertence ao Ministério ATSA, ATSA Brasil. ATSA Brasil, a Assembleia de Deus, que é conhecida, foi o antigo Ministério Santo Amaro, né? Sim. Não sei se fala-se como antigo ou se ainda continua, ATSA é AD Santo Amaro, né? Santo Amaro, né? ATSA Brasil. Então, Ministério de Santo Amaro, um dos ministérios um dos maiores ministérios na época ligado ao Madureira, hoje Ministério Independente, né? Então, hoje eu não sei qual a revista que vocês estão utilizando lá, se for, da AD Missões. Missões, né? Samuel Câmara. Pastor Samuel Câmara. Sim. De toda forma, quer seja uma revista da CPAD, quer seja da CADB, não é? É uma revista que passou por um conselho doutrinário, um conselho de doutrina, tem um assunto proposto, tem uma proposta espetacular, então tem um conteúdo. Falando de conteúdo, como é que o senhor visualiza o conteúdo das revistas? No seu caso, né? No seu caso, a gente vai trocar informações por. Certo. No meu caso, eu falo de CPAD, no seu caso, você fala de CADB. Como é que o senhor visualiza o conteúdo diante de toda a necessidade e contexto que a igreja, que nós estamos vivendo? Essa questão do conteúdo, na minha opinião, precisa ser resolvido primeiro 3 questões. A primeira, dar autonomia para o pastor local. Porque mas o senhor acha que a revista engessa? Eu vou chegar lá, de uma certa forma. Eu vou chegar lá. Dar autonomia para o pastor local. Porque ele que conhece a igreja, ele que conhece a minha membresia. Então, ele entende o que de fato a pessoa, o que o seu grupo de crentes está de fato precisando aprender. Segundo, dentro do próprio conteúdo, preparar as pessoas, os professores, preparar aqueles que estão envolvidos na educação da escola bíblica dominical. E em terceiro lugar, volta para a membresia, conhecer o povo, saber os anseios à sua volta, se preocupar com as questões contemporâneas. Assuntos contemporâneos hoje são importantíssimos. A igreja deve enxergar a escola bíblica dominical como um ambiente propício para discutir política, assuntos... Acho que tem que vir, por exemplo, nesse caso, interdisciplinar. Sim, interdisciplinar. O senhor acha que teria que ser mais interdisciplinar? Sim. Questões de ética, de moral,
Eu estou falando por experiência própria que nós testamos na igreja lá onde eu pastoreio e funcionou. Quando uma revista, por exemplo, ok, o ministério deve ter 200, 300 igrejas no Brasil. Então, manda essa mesma revista para as 300 igrejas. Funciona para uma, talvez para outra, porque cada igreja é peculiar. Precisa conhecer. De repente a igreja ela está um pouco mais adiantada, outra mais atrasada. Aconteceu uma coisa interessante na nossa igreja. Nós recebemos a revista que discutia as 2 epístolas do apóstolo Paulo aos Coríntios. Quando eu apresentei a revista na igreja, teve 2 irmãos que me falaram: pastor, nós já estudamos as epístolas de Paulo. Que há alguns meses eu tinha preparado um material sobre as epístolas paulinas e sobre as epístolas as universais. Então a revista ficou atrasada. Tudo bem, nós trabalhamos de modo panorâmico, mas apresentamos informações essenciais. Autor sagrado, o destinatário, a época, o contexto, o assunto primordial da carta, as questões teológicas, enfim, os pontos doutrinários. Entende? Precisa... Eu não estou dizendo que abandona de vez a revista, não, mas dá uma olhada. Como é que está a igreja? O que vocês precisam aprender? O que vocês precisam, o que vocês necessitam de material para estudar. Então, pensando no conteúdo, é interessante trocar ideias com o pastor local e colher essas informações e, a partir daí, monta-se um conteúdo. Outra coisa interessante que aconteceu em nossa igreja. No bairro do Jardim Rimberg, está construindo agora um posto médico, um posto de saúde. Esse posto ele é uma promessa quase milenar. E agora vai sair. O assunto do bairro é esse. O assunto da igreja, às vezes, entre os irmãos, naquele bate-papo, naquela conversa, pastor Marcos, é esse. É aquele contexto, aquela atualização, aquela questão atual. As atualidades. As atualidades. Então, é o assunto contemporâneo. O que é que eu fiz? Eu dei uma escola bíblica lá sobre as injustiças sociais, certo? E há umas 2 semanas, saiu a resolução 715 lá do Conselho Nacional de Saúde do SUS. Eu peguei 5 parágrafos, que são 58, e apresentei na escola bíblica. Olha, esses 5 parágrafos aqui, pessoal, poderão implicar na nossa fé cristã sem dúvida, a um médio prazo. Apresentei para eles. Porque como eles já estavam naquele assunto do posto de saúde, então eu trouxe um assunto. A ideia é cosmovisão cristã. Como é que nós podemos e devemos nos comportar diante dessas questões? Qual é a nossa resposta para o mundo, para a sociedade, de acordo com o que a Bíblia Sagrada nos ensina? Entendeu? Super interessante. Interessante. E até porque é atual, porque traz um assunto que a pessoa está vivendo, que aquela congregação está vivendo. Que a pessoa está vivendo, exatamente. E com isso eu percebi que algumas pessoas vieram para a escola bíblica. Teve uma irmã lá, que eu estou lá há 7 anos, ela nunca veio na escola bíblica. Passou a vir agora, quando eu tratei essas questões. Tratamos o pecado do racismo, o suposto pecado da homofobia, sobre essas coisas. Tem um irmão lá na nossa igreja que ele está estudando para prestar o concurso da Polícia Civil. Então ele conhece um monte de coisa de leis, essa questão de homem trans, mulher trans, essas coisas todas. Então ele deu uma aula bíblica maravilhosa sobre essa questão. Vieram pessoas que nunca tinham pisado os pés na escola bíblica. Falamos sobre qual deve ser o relacionamento do Estado e a igreja. Então é preciso conhecer o povo, entender os seus anseios, e a partir daí montar um conteúdo que de fato pode continuar. Que de fato seja atrativo e que responda às necessidades. Então, pastor, deixa eu aproveitar para fazer a pergunta. Então, é nesse sentido que o senhor fala de mais autonomia. Um pouco mais de autonomia nesse sentido. Mas como é que seria isso, por exemplo?
Porque se ela traz um tema ligado a uma questão, seja lá escatológica ou profética, Israel, tempo, seja lá qual for, muitas vezes ela achar esse gancho. Como é que você encaixa isso? A gente normalmente faz isso em algum gancho que você pega na revista. Alguma revista vai lhe oferecer a possibilidade de você trabalhar essa questão. Outras não. Mas o senhor acha que isso deveria vir no tema mesmo, no tema da lição? Seria? Ou no tema da lição, ou como os ministérios são repartidos em campos, um pastor, presidente do campo, chega e fala, olha, qual que é a necessidade dessa sua igreja? Como você acha que deve trabalhar a escola bíblica? Certo? Duas coisas que não podem faltar numa igreja, 2 departamentos, para se ter uma igreja saudável espiritualmente. Escola bíblica dominical e o culto de ensino sistemático da palavra de Deus. Não podem faltar. Não podemos abrir mão desses 2 departamentos. Mas precisa ter. Certo? Então, vamos fazer. Agora, trabalhar o quê? Trabalhar o que de fato a igreja necessita. E quem melhor conhece? O pastor local. O senhor conhece as suas ovelhas. Lógico. O senhor conhece. Claro. Tenho certeza que o senhor, só de bater o olhar para um irmão, uma irmã, o senhor já sabe que ele está passando por algum problema. Está passando. Já sabe que ele não está normal. Isso é simples de entender. Então, eu trabalhei um outro tema lá na nossa igreja sobre conflitos. Na verdade, quem deu essa aula foi minha esposa. Sobre conflitos. E ela trabalhou aquele conflito entre Nabal, Abigail e o rei Davi. Aí ela estava aqueles probleminhas ali. Como eu disse ao senhor outro dia, estamos trabalhando agora uma série Porque eu não sou. Porque eu não sou espírita, porque eu não sou da Umbanda. Qual foi a minha ideia? Seria uma aula mais apologética. Mais sentido. Apologética, exato. É a defesa da fé. Na nossa região ali, tem diversas seitas. Seitas pseudo-cristãs, seitas orientais. E parece, se eu não estou enganado, por ali tem... O senhor está no Rimberg. É por lá que tem o templo lá, do grande templo lá, como é o nome? A igreja messiânica. Messiânica fica um pouco mais para frente, sentido Parelheiros. Mas tem Seixinoye por perto. Tem os mormons, tem os TJs, tem os kardecistas. E a escola bíblica é o ambiente primordial, um ambiente corretíssimo para preparar o crente para isso. Para saber como defender a sua fé cristã diante dessas seitas. Então, trabalhamos essas questões. Pastor, quando o senhor falou de alguns temas que são sensíveis, necessários, urgentes, por exemplo, racismo, misoginia. Gente, o que tem de pessoas que acham que Deus é misógino, machista, não é? Ou racista, usam partes da Bíblia para falar disso, né? Episódios que a Bíblia conta para narrar esses fatos. Eu participei de uma live com uma advogada e ela me fez essa pergunta sobre... Ela entrevistou várias pessoas. Era uma advogada especialista em Lei Maria da Penha. Certo. E aí a gente tratou sobre essa temática, sobre Deus, né? Se Deus era... Tem mais água aqui, viu, pastor? Fique à vontade. Ó. Tudo bem, tá bom. Ó. Deixa eu colocar mais pertinho para o senhor aqui. Ó. Então, sobre Deus misógino, machista, Bíblia machista, Deus e tal, e desconstruir essa ideia. Falei, opa, não, peraí, vocês vão olhar Deus. Mas Judá, por exemplo, fulano estuprou a mulher e a mulher não podia entrar no templo. Essa questão precisa vir. Sim. Precisa vir. Política precisa vir de forma mais clara. Eu entendo, eu penso, por exemplo, o discurso político, esse foi o tema da minha dissertação, o discurso político da igreja não pode vir só com a ideia de que vamos votar nesse porque esse foi o que Deus preparou. O outro é do diabo. Não. A gente precisa
Tem que ter uma análise aí. Exatamente. Aí quando você vai para Frank Ferreira, Weinegruden, né? E tantos outros que trazem o discurso político, qual a importância do discurso político? Gente, não tem nada melhor na igreja, não tem um periódico, não tem nada melhor na igreja que fale a mesma língua, que massifica, que populariza o discurso da igreja de forma geral, como a escola dominical. Sim. Entende? É um ambiente milhões de pessoas estão todos os domingos, né? Outras igrejas têm outros dias, mas na maioria, aos domingos pela manhã, na escola dominical. Sim. Esses ambientes, esses temas, precisam vir. Sim. Precisam vir e precisam vir com tempo para a gente poder trabalhar. Sim, com tempo, com preparação, pessoas preparadas. Preparada, com tempo, com todo o suporte para que a gente possa discorrer esses assuntos. E se por um lado a gente vive na guerra dos discursos ideológicos, né, e a gente sabe, por exemplo, tem um monte de gente. Há pouco tempo eu tive que... nós tivemos um caso, né, na igreja, uma pessoa se envolveu numa situação que acabou gerando e ela mesma, propriamente, não foi nada que envolvesse pecado, nada disso, mas ela estava passando uma situação aí indelicada na sua vida, parte da sua vida pessoal, e aí falou: pastor, vou me afastar um pouquinho, preciso de uma licença, eu preciso me curar, estou passando um processo que não está muito legal aqui na igreja e tudo mais, então, ok, tá bom. Então, tudo bem, combinei com ela dessa forma. E aí, em seguida, veio também o esposo, né? Mas o esposo, não, pastor, estou bem, eu quero só... A gente está entrando por esse caminho aí mais complicado da área do casamento, mas a igreja, para mim, é o caminho, né? Então, eu preciso que o senhor me ajude para eu me manter ativo, senão eu vou entrar em depressão, qualquer coisa semelhante. Aí eu respondi uma pergunta que veio de um dos nossos irmãos. Sim. A pergunta foi o seguinte: por que a mulher se ausentou dos trabalhos e ele não, por exemplo? Ah, certo. O senhor aí a pergunta foi essa: o senhor disciplinou ela? Porque se foi isso, a ideia, não é muito justa, não tem nada de justiça. Quer dizer, ele não... Peraí. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, você está julgando uma coisa sem saber, você está tomando o pé pelas mãos, nada a ver uma coisa com a outra. Mas aí eu não pensava em misoginia não, né? Não. Mas ela já, assim, a primeira impressão é que seria isso, né? Você mandou para o sacrifício a menina, mas não mandou o rapaz, né? Não tem nada a ver. Por quê? Mas de onde vem esse discurso? De onde vem essa fomentação de misoginia, de machismo e daí por diante? Vem do ambiente estudantil, escolar, universitário, vem da sociedade, de uma sociedade que a qualquer coisa que você fala hoje para a sociedade, para essa parte dessa sociedade, para essa ala da sociedade, se torna uma agressão, uma violência. Então, poxa vida, em certa forma, nosso povo já está pré-condicionado a esse assunto. Certo. E esses temas, sejam eles política, história, eu abordei isso no episódio com o pastor pastor Werneck, que eu falo, por exemplo, história, a própria história da igreja, que coincide com isso, a história de Frida Wringren, né? História geral e outras, né? Precisam vir na escola dominical. Se não vem, precisamos ter abertura, né, para poder discorrer esses assuntos com a nossa congregação, com o nosso povo, porque eles convivem aqui, não é? Eles estão nessa localidade, como o senhor bem falou, eles é que estão enfrentando diariamente, né, e dentro da realidade dele. Geralmente, quem está fazendo escrevendo, ele tem um contexto, ele tem um preparo, ele tem um recurso. Quem está lendo tem outro, tem sempre quem está estudando, que nem sempre leu. A pessoa que está estudando, está sentado na escola no domingo, talvez nem ele saiba qual é o tema da revista, porque ele não leu, ele está lendo ali. Pois é. Não é? Ele não foi ao dicionário, ele não pesquisou.
Ele não pesquisou o que fazer, como fazer, onde seguir, o que significa isso e tal. Então, pastor, às vezes não tem o mesmo sentido. E a gente precisa trazer essa temática mais contextualizada. Sim, Gostei muito do que o senhor falou aí. Eu acredito nisso. O senhor falou uma questão aí sobre os jovens, as falácias, as narrativas que são construídas no ambiente estudantil. E o ambiente estudantil se tornou muito hostil para o jovem cristão hoje. Então, a igreja também tem que se preocupar com isso. Preparar o seu jovem para enfrentar o ambiente escolar. E eu acho que nesse sentido de preparo, eu acho que a igreja tem que chegar primeiro. Sim, tem que dar 2 passos. A igreja não pode esperar para resgatar o que... Não, a igreja tem que chegar primeiro. Não consegue resgatar, perde. Então, e é o ambiente da escola. Uma criança, pastor Marcos, até chegar nos seus 18 anos, ela passará 15, 20 mil horas dentro de uma sala de aula, sendo bombardeada. E outra nos programas James Dobson, se fosse reescrever o livro, diria que agora, ele não falaria da TV, ele falaria da internet, porque ele falou da TV. Ele fala de 140 mil horas que a criança passa num período aí em frente da TV, mas agora seria a internet. O problema é que essa discussão não está só no ambiente estudantil, pastor. Sim. Ele está também nos desenhos, no entretenimento. Exato. Na cultura de um modo geral. Nós precisamos compreender que nenhuma cultura é isenta, boa, pura. Toda cultura ela é construída a partir de uma crença. Não é verdade? Claro. A partir de uma crença. Trabalhamos sobre essa questão da cultura, a supraculturalidade da Bíblia Sagrada. Entra o que o senhor falou, a questão, Deus é misógino? Não, Deus é supracultural, gente. Ele está acima de tudo isso. Está acima de todo esse tipo de discurso. Então, precisamos nos preocupar com as crianças, com os jovens, e a educação cristã é uma ferramenta, é um instrumento poderosíssimo para capacitar esses jovens, para fortalecê-los, edificá-los, para que quando eles cheguem no ambiente estudantil, que bombardeará a fé cristã dele, ele esteja preparado. Eu tenho um amigo que, inclusive, foi ele quem deu a aula sobre o racismo, ele é advogado, e ele falou para mim, quando eu cheguei no Mackenzie, fui bombardeado. Eu fiz um elogio com a menina, uma colega lá, ela tem uma voz bonita, eu disse, poxa, você tem uma voz bonita, você é cantora. Aí ela diz, você está me assediando e tal, essa coisa toda. Percebe? Isso já se faz por conta de uma narrativa construída. Que já foi construída. Então, a igreja ela precisa se adiantar e preparar a criança. Não dá mais para nós pegarmos 15, 20, 30 crianças, colocar numa salinha e mandar ficar pintando desenhos. Não, tem que fundamentar um estudo de preparo, sim, com o intuito de capacitar essa criança para se defender até, né, mesmo que agora, sim, já. Sim. Fizemos um trabalho lá, pastor Marcos, em maio, sobre pedofilia. Foi a minha esposa que palestrou, ela arrumou material, e se eu perceber, hoje a sociedade não fala mais em pedofilia, por conta da ideologia de gênero. Sim. E existe uma ala também que defende, por exemplo, que pedofilia não é pedofilia. Não é crime. Não é crime. Exatamente. E conversando com a irmã que cuida do departamento infantil, ela falou, pastor, teve 2 crianças lá que se manifestaram, falaram que já aconteceu algum tipo assim de querer tocar nela na escola, ou no ambiente. Não sei. Percebe? Por isso que eu falo que é necessário que o conteúdo da escola bíblica dominical também tem esse tipo de assunto. Precisa essas questões. Tem que trazer. Porque senão seremos engolidos. Não, tem que trazer. É preciso trazer, sim. E é preciso criar esse espaço, né, para que a gente discuta também os acontecimentos da nossa sociedade, da nossa comunidade. Exato. É só olhar o que está em voga na sociedade. Quais são os assuntos que são discutidos? Teve uma irmã, pastor Marcos, que ela chegou para minha esposa há uns 15 dias e disse, por que vocês não dão uma aula de escola bíblica sobre a legalização da maconha? Porque veio alguém até mim falar que a Bíblia defende o uso da maconha.
Oh, meu Deus do céu. Talvez seja aquela questão do cânhamo aparecer lá no Antigo Testamento como a Eva queimada no incensário, não é? Meu Deus do céu. Mas, cientificamente, o cânhamo é totalmente diferente do geneticamente. Que fumou maconha, meu pai do céu. Jesus amado. Mas vamos ver. O senhor entende o meu ponto de vista? Claro, claro. Era uma erva, né? E evidentemente. Geneticamente é totalmente diferente. Pastor, sim, claro, concordo plenamente. A gente precisa trazer essa temática mais atual, né? Emergente para a escola bíblica. A CPAD adotou essa ideia, talvez a partir do último currículo lançado, né? A CPAD não tem mais ele não tem mais aquele programa, aquele currículo de 2 em 2 anos. Né? Agora não. Cada currículo é uma necessidade que o conselho detectou. Isso. Né? Então vamos tratar determinados assuntos. Isso é maravilhoso. Nesse momento, né, da CPAD está sendo tratado a questão do discurso progressista, ideologias, né, entre elas progressista, e esse está totalmente alinhado, por exemplo, não tem como o sujeito participar desta aula, dar esta aula, se ele não tiver um dicionário de política, se ele não tiver um pouco de conhecimento de outras áreas do saber, para ele poder ter um mínimo de controle, de condições de discorrer, né, de transitar por diferentes disciplinas dessa área. E ela tem nos dado essa oportunidade. Então, achei isso super interessante para nós, né? Para a gente ter esse ambiente, obviamente, que isso nos contribui até no preparo do jovem, do adolescente. E aí eu acho que, eu penso que se a gente faz isso, né, a gente cria um jovem mais capacitado para responder às diferentes questões, os diferentes... Exato. Né, dialogar nesse ambiente que é hostil. Exato. Vai oferecer a ele argumentos para defender a sua fé cristã. Uma outra questão que precisa entrar também em pauta é ensinar a teologia sistemática mesmo. Precisa. Na sala de aula da IBD, para as crianças. É preciso, né? Não tem como fugir disso. A defesa da fé cristã, a apologia, tem que ensinar. Aí, pastor, como a gente está um pouquinho, a gente está andando aí, vamos falar assim, passando de segunda para terceira marcha, né? Que eu tenho outras, não sei o que eu falo, né? Se, por exemplo, você pega aí as universidades que a teologia de algumas universidades parece que são estão desteologizando, tá uma coisa complexa, né? Eu tive fazendo uma análise de currículo pedagógico, né, do currículo, da grade curricular de algumas universidades ditas evangélicas, né, ditas confessionais. Tá melhor fazer não confessional, porque já no currículo o negócio já está grave, me desculpe. Você imagina, então, o que não vai acontecer, né? O que não acontece dentro do ambiente de sala. Dentro do ambiente de sala. Mas, pastor, vamos para o nosso quarto tópico, né, do nosso assunto. A gente já está aqui com 1 hora. Agora deu uma horinha agora que a gente está com de bate-papo. Então, é porque nós tivemos um pequeno atraso, né, da hora que a gente marcou. Então, vamos para o próximo tópico, que é as oportunidades, as possibilidades. A escola dominical, nós já falamos hoje que é um ambiente, falamos das nossas experiências, falamos também da importância, falamos do conteúdo. Agora, eu quero também aproveitar esse momento e trazer um pouco falamos da evangelização, porque começamos com a ideia da evangelização, a escola é evangelizadora, e eu quero trazer um dado para o senhor aqui. Eu tenho uma maratona na escola dominical, retomo a questão da evangelização que nós iniciamos na sua experiência. A escola, para mim, é o ambiente de maior possibilidade de evangelização e o mais eficiente, no meu caso. Pode não ser para outros, mas no meu caso é o mais eficiente. Em 2017, 18, 19, eu tenho uma maratona, falei isso no episódio passado,
no episódio 4, acho que eu conversei com o pastor José Werneck. Para quem está assistindo esse vídeo agora, pode dar uma corridinha no episódio 4, que você vai ver eu falar um pouco sobre isso. Aqui eu vou retomar de forma bem simples. Eu tenho uma maratona anual. Certo. Essa maratona, o aluno precisa marcar pontos semanal. E esses pontos são marcados a partir da Bíblia, da revista, da escola, da oferta do visitante, da pontualidade. Ele tem que marcar esses pontos, né? Então, somar isso no final, aquele que fizer o maior ponto, o maior número de pontos, ele vai ser o aluno da escola dominical. A gente premia alunos de cada sala, mas a gente faz um prêmio muito bacana. Que legal. Para o aluno que é chamado de Super EBD, né? Que é o super aluno da escola dominical. Então aí a gente faz um prêmio um prêmio legal. E também premiamos, nós não conseguimos fazer isso mais de que um ano, mas também a família que participa, né, a mais atuante da escola, a mais atuante também tem uma premiação. E a gente investe um dinheiro nisso daí, né? Não é um prêmio como uma revistinha e tal, é uma coisa mais legal, né? No caso, é um homem, um terno completo, entendeu? Um sapato e tal. A gente faz uma coisa assim bacana, nesse sentido. Então, investimos um dinheiro. E 2017, 18, 19, um pouco antes da pandemia, nós tivemos o maior número de convidados na escola bíblica. Maior. A escola bíblica é, para mim, o ambiente, na igreja que pastoreio, que mais leva convidados. As pessoas participam muito lá. Pode estar frio que for, pode estar a chuva que for. Nós, não sei se o senhor já deve ter me acompanhado pela rede social, a gente fazia escolas no espaço aberto. Eu assisti algumas. Algumas? Ok. Então, a gente fazia assim. Nesse período, a média de visitantes, de convidados entre crentes e não crentes. Por que crentes e não crentes? Porque recebi muitos pastores de outras igrejas que vieram para perceber o clima. E alguns conversaram até comigo, vieram com caravanas e tudo mais, participaram de um trimestre, participaram de algumas aulas, né? Enfim. Então, mas nós chegamos, se eu não me engano, em 2018, 2017, a 374 convidados na escola dominical no ano. Que bênção. 374 e todos fichados, porque a gente tem a fichinha de participação. Agora a gente está reformulando, a pandemia deu um strike em todo mundo, né? Sim. Então a gente tem que revisar e aproveitamos e já estamos revisando também esse modelo de convite. Mas a escola, nós tivemos a média de 370 convidados no ano na escola dominical, pastor. Eu não estou falando do culto. Sim, falando da escola bíblica. Só da escola. Dá uma média de 30 por mês. É muita gente. É muito. É bastante, assim, para uma igreja do porte da nossa, então você percebe gente, um engajamento bastante. Hoje, é claro, hoje eu estou reestruturando, porque nós estamos saindo de uma pandemia, ficamos quase 2 anos com escola bíblica por meio do ambiente virtual, né, que foi todo esse período de pandemia, mas enfim, a escola não é só um ambiente que proporciona evangelização, é um meio de comunicação. Sim. É o ambiente onde você consegue se comunicar com o membro da igreja. Você pode transformá-la num poderoso ambiente de anúncio, dos recados da igreja, de passar toda a comunicação interna. Toda a comunicação interna. Tem um livro chamado Redescobrindo as Manhãs de Domingo, trata sobre essa temática. Redescobrir, é um antigo livro. Eu vou anotar, eu vou procurá-lo. Então, ele trata sobre essa temática, como que você consegue articular os recados, os avisos,
articular os eventos, pastor, os eventos culturais temáticos, por exemplo, que os tradicionais fazem muito bem. Sim. Dia da Bíblia, dia não sei do que, o dia da igreja perseguida, o dia da missão, o dia não sei do que, tal. Esses eventos concentrados na escola dominical geram, porque a escola não tem concorrência. Você não tem concorrência de departamento. Você está num culto, você tem departamento, os ministérios, o testemunho, o pregador, o horário, não sei o que, para acabar. A escola, o tempo é todo dela. A escola, o tempo é todo dela, concorda comigo? Sim, claro. Então, eu entendo que a igreja, a escola dominical oferece esse recurso. E aí, são essas, no meu pensamento, algumas oportunidades. E eu até listei algumas aqui, né? Certo. Por exemplo, eu listei, além da evangelização, a comunicação interna, estabelecimento de conexões sociais, pastor, relações sociais que a gente pode fazer entre os irmãos. Você apresenta pessoas. Sim. E além de apresentar as pessoas, você apresenta as habilidades que as pessoas têm. Porque esse é um ambiente absolutamente informal, né? Não é um ambiente, né, terno, gravata, aquela coisa, no caso dos que usam, né? Sim. Mas é um ambiente informal, um ambiente que você pode conversar, e aí, o que você faz e tal, não sei o que, na sala de aula, não sei o que, tal. Você pode articular. Olha quantas possibilidades a gente tem na escola dominical. E eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso também. Certo. Aqui o senhor listou a questão que a IBD ela gera evangelismo e evangelização, e a própria história da escola bíblica dominical atesta isso, como ela surgiu no século XVIII na Inglaterra. A ideia foi essa mesmo? A ideia foi essa, do Robert Hakes, Hakes, né? Robert Hakes, Hakes. O jornalista lá e leigo anglicano, resolveu um problema social, uma questão social das crianças, evangelizou e ainda é pedagógico, porque ensinava, né? Ensinava, exatamente. A escola bíblica dominical também chegou no Brasil como uma ferramenta de evangelização por volta de 1840. Primeiro vieram os metodistas, se instalavam no Rio de Janeiro, mas por conta da pressão do imperialismo foram embora. Uma década mais tarde veio um casal de escoceses. O senhor está falando dos Keeler? Robert Keeler e Sarah Keeler. E Sarah Keeler. Eles se instalam lá. Então, isso se deu por conta do segundo grande despertamento que aconteceu nos Estados Unidos com os protestantes, e eles espalharam missionários para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil, veio evangelizar. E a porta de entrada foi a escola bíblica dominical. A escola, que bênção. Que maravilha. O senhor já leu um pouquinho da história, claro, como que Sarah Keeler fazia a escola dominical? A escola dela é interessante, porque a pesquisa que a gente fez, que eu fiz para minha dissertação, ela dava aula de música, sim, ela era pianista. A escola dela era extremamente assim. Eu queria ter tido. Que pena que a gente não tem documento audiovisual. Né? Audiovisual para conhecer, para ver, né, como que era. Porque ela ensinava canto, ela ensinava música, ela ensinava. Ela tinha um método de ensino absolutamente atual. Eu fiquei assim pensando, né? Puxa, como eu queria ter visto. Maravilha. E eu conheço igrejas que foram plantadas a partir de uma escola bíblica dominical. Conheço igrejas tradicionais, igrejas pentecostais que nasceram assim, por meio de uma escola bíblica, ainda sem métodos, totalmente acanhada, com pessoas ainda sem nenhum tipo de preparo, mas que acabou funcionando. Porque penso eu que eles foram tomados por esse senso de evangelismo e evangelização. A escola bíblica é uma instrumentalidade maravilhosa para aplicar o evangelho nas pessoas. Que bênção. O campo onde eu congrego mesmo, hoje ele está cheio de obreiros, de pastores que saíram da sala de escola bíblica. Eu lhe falei, pastor Marcos, sobre a minha conversão, mas aconteceram outras conversões. Eu me lembro que tinha uma turma de
de uns piauienses que moravam lá, que eles faziam forró o final de semana inteiro, eram uns 4 ou 5, e o pastor convidou um rapaz para vir para a escola bíblica, vieram uns 4 ou 5, hoje eles estão músicos na igreja, são quase todos lá na igreja, músicos, a última vez que eu tive contato com ele era diácono, porque todos eles são evangelizados na escola bíblica. E esse trabalho que o senhor mencionou aí é um trabalho sensacional, espetacular. Pena que outras denominações, ou outros ministérios, ainda não se despertaram. Mas para tal é necessário que se dê a devida importância. Todos estejam envolvidos. Pastor, se eu tivesse uma igreja com, me permita fazer um comentário, se tivesse uma igreja com mais capacidade, potencial financeiro, porque essa foi a minha proposta, chegaria até, por exemplo, a bolsa de estudo na faculdade, assim, 10, 15%, exato, sabe? Um ano de... Acho que a igreja, assim, isto, no meu pensamento, se dá pela devida importância da escola. Sim, quando se dá a devida importância. Da importância. Sim. O senhor pontuou aqui também a questão da comunicação interna. Comunicação interna. Eu tenho observado lá na igreja do pastoreio que, de fato, a escola bíblica, ela gera essa benéfice. É uma espécie de megafone mesmo, um meio de comunicação. Totalmente mesmo. E, normalmente, quando eu anuncio no grupo do WhatsApp da igreja qual será o assunto a ser tratado na próxima escola bíblica, todo dia pela manhã eu lanço lá dou um pequeno insight lá do assunto, e aí vem algumas pessoas também comentam, acrescentam novos dados, entende? E eu percebo que não fazemos esse trabalho, como o senhor acabou de falar aqui, de aproveitar e anunciar, além dos trabalhos da igreja, anunciar coisas extras que os irmãos estão envolvidos, que faz muito sentido, e aí gera realmente o senso de comunidade, gera de fato o senso de fraternidade, de comunhão entre os irmãos. Mas eu tenho percebido realmente que há uma comunicação interna maravilhosa. E o terceiro ponto, o terceiro aspecto, a questão do relacional, o relacionamento, a questão entre pessoas, social. Eu também tenho observado isso. A partir daí, da escola bíblica, lá criamos algumas reuniões com mulheres, para tratar de assuntos de mulheres, reuniões com os homens, certo? Eu percebi que melhorou a comunicação entre o pastor e os obreiros. Tem um irmão lá que ele assiste vídeos de alguns teólogos, alguns pastores. Ele vem conversar comigo, dá a opinião dele, pede a minha opinião, certo? Normalmente na escola bíblica nós costumamos levar chá, café, essas coisas. Outros trazem outras coisas, bolo, alguma coisa assim. Então, há realmente um relacionamento. Porque, como o senhor pontuou muito bem, é um ambiente um pouco mais descontraído, merece toda a sua seriedade, mas ele é um ambiente que deixa as pessoas um pouco mais à vontade, porque o tempo é só para a escola bíblica. Para a escola bíblica. E pena que nós aproveitamos muito pouco esses ganchos que a escola bíblica nos oferece, essas benéfices. Pastor, e recentemente, acrescento aí que recentemente a escola dominical também tem sido um lugar de estágio. Eu vou usar esse termo. Sim. Tanto para os pedagogos, quem está estudando, sim, mas também para quem para a área da docência, mas também para que e este momento é crucial, mas também para aqueles que estão empenhados, por exemplo, na produção, como os adolescentes, quem está estudando TI, por exemplo, agora eu tenho 2 alunos, 2 estudantes universitários, um está estudando desenvolvimento de programas, eu não sei falar qual é a disciplina que ele está fazendo, o curso que ele está fazendo, e o outro está estudando TI, também, né? Desenvolvimento, mas são áreas semelhantes. Dentro dessa temática, me desculpe. E os 2 juntos estão... Tínhamos uma terceira pessoa, mas ela desistiu do projeto da fé, né?
por enquanto eu dei uma pausa na carreira. Estão desenvolvendo o aplicativo da igreja, da escola dominical. Olha que bem. Então, toda a minha chamada, que hoje é manual, Valber, trouxe Bíblia? Trouxe. Revista, tá? Oferta, tá aqui. Entende? Não, independente do valor. Tem convidado? Não, não tem. Você chegou, apontei o horário que você chegou. Tudo isso hoje é manual. Amanhã será virtual. Sim, entende? Sim. Amanhã vai ser no aplicativo. Em breve tempo vai ser tudo na palma da mão mesmo. Na palma da mão. Né? A igreja precisa se atualizar. Sim, nesse sentido. Claro. Então, é um ambiente de estágio. Por quê? Eu estou entendendo. Por quê? Porque vira TCC, pastor. Entende? Vira TCC de trabalho. E eu tenho incentivado os crentes a fazerem seus TCCs, pelo menos, façam com a matéria da igreja. Então, o púlpito já foi TCC. A arquiteta, a menina que se formou em arquitetura, fez o TCC do design, né? Não é design, arquiteta não, design. Ela fez design interior. Então, ela fez o TCC. Agora os meninos estão desenvolvendo o aplicativo da igreja, né? A minha dissertação, em tese, foi discurso político, mas a minha tese no doutorado, a minha proposta inicial é exatamente uma pesquisa-ação, inicialmente uma pesquisa-ação com a escola dominical da igreja que eu pastoreio. Porque eu sei que a escola dominical da igreja que eu pastorei é diferente nesse sentido, como eu coloquei alguns aspectos para o senhor. Então, no meu caso, se a minha orientadora aceitar, vai virar a minha tese de doutorado. Então, percebam como que o ambiente da escola dominical proporciona oportunidades. Como ele é riquíssimo culturalmente. Como ele é rico, culturalmente, acadêmico e tudo mais, né? Socialmente, olha, vou te apresentar tal pessoa, ele faz isso, ele faz aquilo. Nós estamos aqui no mundo do vídeo, dos podcasts e tudo mais. Eu já peguei, por exemplo, alunos que gostam de fazer alguma coisa relacionada a conversar com alguém, uma entrevista, uma fotografia. Você acaba descobrindo talentos. Entende? Olha, você gosta de talento, então vamos fotografa aqui a escola para mim, o menininho que fazia vídeos aí na igreja. Olha, faz pastor, eu quero produzir um vídeo, produz esse vídeo aqui. Ele fez um vídeo espetacular. Então, veja como a escola dominical é um ambiente de oportunidades. Sim, é um ambiente, pastor, que abre um leque. Abre um leque. Poxa vida, mesmo. A gente precisa enxergar isso. Os pastores precisam, né? Aqueles que desacreditaram da escola, que acham que ela é um elefante branco sentado na sala, né? Que eles não sabem. Aí, ó, tá vendo? Aos críticos da escola bíblica dominical, o pedido que eu faria tem sugestões para nos apresentar? Por favor. Você tem, coloca. Coloque. Não é? Certo? Tem muitas críticas que, de fato, são pontuais mesmo. Que precisam ser revistas, revistas. Outras são mais pessoais. Outras são desculpas para não participar. Mas eu ainda acredito na escola bíblica dominical. Pastor, que papo bom que eu ainda acredito na educação cristã como o melhor caminho para a igreja do Senhor continuar sendo saudável, como ela é. Essa questão da educação cristã, pastor Marcos, em nossa igreja, ela fez uma diferença maravilhosa até na música, que é uma dificuldade terrível hoje, não é? Até na música. Trabalhamos teologia da música com os músicos, e é interessante que o rapaz lá, o líder de música, ele sempre me mostra, pastor, esse louvor, o que é que o senhor acha desse louvor? Olha aí. É evidente que, vez ou outra, solta uns lá que não tem nada a ver, mas... E o senhor trouxe a questão da música e eu vou te contar um fato. Eu sou incentivador e estou cobrando bastante dos musicistas e dos cantores da igreja a que produzam música. Componham. A gente precisa sair um pouco. Interessante isso. A gente precisa sair terceirização, dessa comercialização, É. né, desse ambiente Isso mesmo. comercial da música. Sim. E isso tem me feito. Eu tive alegria, muita alegria. A primeira composição
que nós tivemos, não vou dizer que seja a primeira que a gente já teve, porque nós tivemos outras que surgiu também no ambiente do culto de missão, Certo. mas a juventude da igreja, uma das salas, a gente tem salas de jovens, as salas são divididas, uma das salas apresentou a primeira composição. Aí o nosso líder de música colocou os arranjos, né? Fez a harmonia da música e tal, tudo mais. E a nossa primeira música ensaiada, que foi cantada na igreja, no culto no domingo, no culto do louvor, foi composição dos jovens na sala da escola dominical. Olha que ambiente inspirador. Para mim, assim, foi uma coisa extraordinária, estou muito feliz com isso, né? Isso foi recente. Eu sou incentivador eu gosto das músicas, acho que a gente tem que ter esse cuidado que o senhor falou, né? Evidentemente, isso a gente não pode descuidar. Essa é uma temática que a gente pode discutir num próximo bate-papo. Legal. Né? Mas eu fiquei muito feliz porque o grupo de jovens compôs, né? E foi um plano pedagógico, um método pedagógico de ensino aplicado pela professora, que é pedagoga também, e aí surgiu uma música, eu fiquei muito feliz. Olha que ambiente, é o que eu estou falando para o senhor, é um ambiente de oportunidades. Quantas coisas a gente pode falar? Muitas, milhares e milhares. Eu tenho observado aqui na nossa conversa, o senhor fala muito em jovens, adolescentes, crianças. Trabalha muito bem essa turma. É interessante, né? Eu já ouvi de uma pessoa falar que o jovem não gosta de escola bíblica, de estudar as escrituras, de teologia. Eu até citei para a pessoa uma fala do Ariano Suassuna. Ele dizia, cachorro não gosta de osso, só come porque você só dá osso. Dê outra coisa para ele, dê filé mignon. Eu falei, vocês pensam que jovem quer baladinha gospel? Não, ele quer aprender. O problema é que nós não ensinamos. Precisamos trazer o conhecimento para ele, né? Nós não oferecemos. Ofertar. Não é? Ofertar. Que ofertar. Acho que a gente tem que chegar primeiro. Pastor, que bênção. A gente tem muito assunto para falar. Temos. Bastante, mas a hora vai, né? A hora se foi. A hora se foi, já foi. E a gente tem aqui agora que deixar aí alguns assuntos para nosso próximo encontro, para a gente fazer um episódio 6. Eu fiz 2 com o Pastor Werneck. O Pastor Werneck tá fogo puro, viu? Meu Deus. Fogo puro também. Graças a Deus, a gente tem um grupo bom, né? E glória a Deus por isso. Mas eu quero agradecer ao Senhor, né? Por esse tempo de trazer aqui para a gente discutir com a gente, conversar, trazer essa temática, compartilhar suas experiências pessoais, experiência pastoral. E eu queria também, já de antemão, convidar o senhor para a gente fazer outros, né? Hoje eu fiz aqui num formato diferente, né? Esse é o primeiro formato que eu faço aqui, mas deu tudo certo, graças a Deus. Mas eu quero te convidar para fazer outros, desdobrar esses temas que a gente abordou hoje aqui, né? E também tratar de outras questões, de outros temas ligados a outros assuntos, né? A outras áreas, teologia, seja ela música, enfim, tratar a evangelização, que nem estou fazendo com o pastor Isaldil. Certo. Né? Quero agradecer de fato e expressar toda a minha gratidão e também pedir ao senhor agora que faça aí as suas considerações finais, né? Façam suas últimas considerações para a nossa audiência, e obviamente também já convido o senhor. A gente tem um canal, o canal Artigos Teológicos, que esse material está indo para o Artigos Teológicos, YouTube, né? Artigos Teológicos, mas a gente também está levantando eu criei um site já tem mais de um ano, certo. Né? E convidei alguns pastores, eu acho que eu cheguei a comentar com o senhor também, convidei alguns pastores para a gente escrever, publicar.
E esse site está lá no www.artigosteológico.tel.br. Então tem lá, produção de um artigo demora um pouco mais de tempo, certo. né? Sim. Demora um pouco mais, envolve uma pesquisa, dependendo do tipo do artigo que a gente está fazendo. Então, eu também convido o senhor para publicar nesse site. Lá eu publico pastor Isaldil, pastor Vernex, pastor Joel, né? Convidei, na época que fiz, né, convidei o Ricardo, mas ele não estava com uma correria por conta das muitas atividades da faculdade, Metanoia. Acabou que não permitiu ele naquele momento, mas deixou aberto para uma outra oportunidade. E aí eu trago esse convite, estendo esse convite para o senhor também, para a gente escrever nele, né? E eu vou dizer por que desse site. Sinto falta, quando a gente está escrevendo alguma coisa, sinto falta de material com a estrutura de um artigo científico. Quando a gente pesquisa, por exemplo, você vai escrever um texto lá sobre, seja ele, como o que eu vou falar nos próximos dias, por exemplo, intolerância religiosa, preconceito religioso. Você tem pouca ala, pouquíssimos artigos teológicos que partem da igreja, que demonstram, por exemplo, que isso acontece comigo. Sim. Que eu sofro preconceito teológico, sim. Preconceito e intolerância, que o senhor sofre. Sim, geralmente, quando se fala de intolerância, de preconceito e intolerância, se fala que a igreja evangélica é intolerante. Sim. Na verdade, o cristianismo é que mais tolera e é intolerado. E é intolerado. Então, sofre, mas isso não é tratado. Então, você tem essa dificuldade de achar quem escreva. Entendi. E foi essa a proposta da gente ocupar esse espaço com esses artigos. Certo. Né? Então, eu estou escrevendo, pastor, e com isso que eu te falei. E eu convido o senhor também para fazer parte. Todos eles têm um login lá, então eles publicam direto, sai com, né? O senhor entra lá. Eu acho que eu li alguma coisa do pastor Isaldil, que ele postou. Ele tem o blog pessoal dele, né? Então acho que é do blog dele. Ele tem o blog pessoal dele, também tem o artigo teológico.tel. Então, eu convido o senhor também para participar. Então, desde já, faço a extensão e também peço que o senhor faça suas considerações para a nossa audiência. Ok. Pastor Marcos, eu agradeço pelo convite. Fiquei muito feliz, realmente, de bater papo com o senhor, de conversar sobre um assunto importantíssimo, que é a escola bíblica e a educação cristã do modo em geral. Espero ter novas oportunidades para a gente conversar de outros assuntos que permeiam a vida da igreja. E eu quero fazer um pedido, especialmente para os pastores. Não desistam da escola bíblica. Pelo contrário, esforcem-se, porque não é um elefante branco, como muitos pensam. É um instrumento maravilhoso, é um meio de graça preciosíssimo, é uma joia preciosa que a igreja está deixando de lado, que poderia estar aproveitando bem melhor mesmo. Faço um convite também, um apelo aos crentes em geral, participem da escola bíblica, sejam ativos, sejam prestativos e, acima de tudo, sejam dispostos a aprender realmente. A escola bíblica é um ambiente que oferece um conhecimento da Escritura Sagrada maravilhoso. Muito bem. Eu falo para minha esposa, eu não me vejo num outro ambiente, num domingo pela manhã, senão numa escola bíblica. Quer estudando ou quer lecionando. Se a escola for boa, eu sento lá e escuto sem problema nenhum. Tranquilamente. Tranquilo. Pastor, e as suas redes sociais, quais são? As minhas redes sociais Facebook, acho que é valber.carvalho/Facebook. Eu estou escrevendo muito pouco, quase não posto quase nada lá. Tem o Instagram é Teologia da Vila. Teologia da Vila. A ideia de Teologia da Vila é porque eu também parei de postar. Eu postava algumas reflexões, alguns vídeos lá. O senhor já conheceu o meu canal, a minha página chamada Na Linha do Trem? Na Linha do Trem, eu lhe acompanhava bastante. Legal, Na Linha do Trem. Na Linha do Trem.
Certamente eu escrevia quando estava dentro Do trem. do trem, né? É, A linha agora, 9 Esmeralda. agora que a gente está andando menos de trem, os posts lá ficaram menores. Ah, Mas quando eu saio, a primeira coisa a fazer é postar. Eu postei agora há pouco tempo, a última, não me lembro mais sobre o que, mas foi recente, que postei. Então, preciso andar mais de trem. precisa, né? Eu estou andando de bicicleta agora. Ah, certo. Então não dá para escrever na hora de Não, bicicleta. agora. Por favor, mantenha as duas mãos no guidão. Não, agora é bicicleta. Muito bem. Gente, Deus abençoe vocês. Muito obrigado, pastor Amém. Valber. Eu que agradeço. Obrigado por essa oportunidade da gente trocar essas informações aqui que foram valiosas e preciosas. Também agradeço a você, a nossa audiência. Curtam aí esse vídeo, compartilhe. A ideia da produção desse material é fornecer recurso, trazer essa discussão com aqueles que gostam, né, que querem participar desse trabalho, tá bom? Curtam aí, se inscrevam no canal Artigos Teológicos. É o canal que a gente está fazendo todo esse material e postando lá. Eu comecei fazendo pelo meu, mas agora a gente está postando por lá. Já tinha construído esse canal há algum tempo, também o artigosteológico.tel.br, mas curtam, sigam, nos ajude a fazer esse canal crescer. A ideia desse canal é exatamente isso, é levar essa informação relacionada sempre com essa temática da educação, né? E também do evangelismo, enfim. Agradeço você que participou com a gente até agora, muito obrigado, Deus abençoe vocês e até o próximo episódio desse tema que a gente está desenvolvendo, Escola Dominical. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Amém.